Olá, ei Juju, tudo bem? Oi Fefe, Flaviane, Raila, ei Letícia, quanto tempo? Tudo bom? Ei Ana, quarentena fazendo bem pra pele, né Fê? Eu tô vendo você na malhação aí, deve estar linda também. Tudo bem, né gente? Vou dar um minutinho só pro pessoal ir entrando e aí a gente começa a conversar. Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Ei, Letícia, tudo bem? A, a Débora, convidei a Débora, Débora Guedes, que é psicóloga também e trabalha com clínica psicanalítica para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão da saúde mental. Fernanda, ei, Júlia, ei, Nath, tudo bom? Nath conseguiu resolver lá a questão? Tá mais tranquila? Ei, Aline, que bom que você veio. A galera da AGEPSE, muito feliz de estar participando com vocês, aproveitando a nossa reclusão para a gente poder compartilhar, para a gente poder discutir temas que são super importantes para nós da psicologia, né? A Débora tá chegando aí, daqui a pouquinho eu já coloco ela na sala de bate-papo com a gente. Oi, ideia. Juju! Que bom que você tá aqui, saudade de você. Ah, que bom, Nath. Vamos continuar firme e forte aí no trabalho. É, isso aí. Bom, para quem tá chegando agora, eu estava dizendo que. Ei, Sara, tá boa? Eu estava dizendo que hoje a gente vai ter uma convidada especial, é a Débora lá. Tô colocando ela aqui no chat com a gente. Oi, Dani, Gabriel. A Débora, ela é psicóloga clínica, psicanalista. Ela tem trabalhado intensamente, na clínica agora com as questões relacionadas à saúde mental dos seus pacientes, com o impacto que sofreram por causa da pandemia. Né? Então, eu quis trazer uma pessoa que atua diretamente com a clínica para apresentar para vocês uma vertente que seja bem prática, né? Um pouco mais direcionada para a prática da psicologia que é dentro do consultório, que não é a minha expertise, né? Todo mundo sabe que eu sou psicóloga organizacional. Então, ei, Lari, que bom que você veio. Então, Débora, boa noite, tudo bem? Boa O noite. pessoal tá chegando aí para poder conversar com a gente, né? Antes de passar. Ei, Dani, bem-vinda. Antes de passar
a palavra para você, eu queria trazer um pouco para as pessoas o que a gente está vivendo nesse momento, né? Na verdade, muito mais do que somente indivíduos afetados, a gente tem famílias e a gente tem comunidades inteiras que estão sofrendo impacto psíquico decorrente dessa pandemia. Na verdade, a gente percebe que cada um reage de uma forma diferente. E o que vai influenciar diretamente esse comportamento, ei, Dessa, seja bem-vinda, essa mudança de comportamento, as reações, os sentimentos, a forma como cada um lida com a situação, são diversos fatores. Por exemplo, a severidade da situação que esse sujeito está exposto. Pessoas que estão mais expostas ao risco de contaminação lidam de forma diferenciada daquelas pessoas que estão numa situação mais tranquila, que conseguem se isolar completamente, que não fazem parte de grupo de risco. O apoio que essas pessoas receberam durante a vida para lidar com as suas dificuldades, além daquele que elas possam ter nesse momento, caso aconteça alguma coisa, seja em termos de saúde física, seja em termos de dificuldade financeira, isso também vai fazer diferença. Se esse sujeito ele tem uma real condição de debilidade física que possa, de fato, colocá-lo num grupo de risco. Se existe algum histórico de transtorno psíquico, seja no próprio indivíduo, seja na família. E a idade, né? Hoje a gente tem um ponto que tem sido incessantemente levantado pelas autoridades, pelos especialistas, que quanto mais velho, mais risco o sujeito tem de uma complicação grave em decorrência do Covid-19. E isso tudo, gente, né? A possibilidade de adoecer, a possibilidade de perder um ente querido, de perder o emprego, porque muitas pessoas estão extremamente preocupadas com isso, de ficar sem dinheiro, de ter que mudar o estilo de vida, de ter que mudar o comportamento. Igor, Mari, Vitor, chegando agora, um beijo para vocês. De ter que mudar o comportamento, de ter que mudar o estilo de vida. Eu tenho ouvido de algumas pessoas assim, próximas coisas do tipo, tô vivendo em prisão domiciliar, né? Eu vou surtar, eu não dou conta. E existe essa sensação real nas pessoas. Que sentimentos que surgem? Angústia, ansiedade, a insegurança, o medo, em alguns casos mais graves, um sentimento próximo à depressão ou levando a uma depressão, o próprio estresse. Eu queria, Débora, que você falasse um pouco para a gente o que você tem percebido das pessoas em relação a isso na sua clínica. O que a gente está acompanhando fora da clínica e dentro da clínica, as pessoas que estão em atendimento, né, que já faziam terapia há um tempo, alguns casos eles estão conseguindo lidar melhor com isso, porque era uma situação em que a gente já vinha conversando, não, lógico, dessa situação, né? Eu acho que o que mais chama atenção agora, o que mais está trazendo sofrimento, é justamente por ser uma situação completamente inesperada, nova. Né? Ninguém nunca imaginava que poderia viver essa situação e ainda se pensa se isso é verdade, se isso está acontecendo mesmo. Né? Hoje eu ouvi de um paciente que falou assim, parece que a gente está num filme.
e a gente, parece que a gente acorda e tem que se situar se é isso mesmo que está acontecendo, se não está. Isso, eu acho que é uma grande questão para todo mundo. Quem está em terapia, quem não está, eu acho que isso afetou todo mundo de alguma forma. Todo mundo já tinha, né? Todo mundo traz as suas questões, os seus dramas, os seus conflitos. E o que eu estou vendo é que, às vezes, esse isolamento que, né, muita gente está conseguindo, né, nem todos, mas os que estão conseguindo, o que eles têm sentido é essa possibilidade dessa potencialização dos dramas que já vinham, né, as nossas questões que a gente já traz, né, e isso mistura com essa nova situação e isso potencializa muito os outros dramas. Então, é a grande dificuldade de conseguir separar, né, de colocar, dar para cada coisa o seu lugar. Então, isso é a hora de sofrer com isso aqui não posso misturar, né? Porque vem muita coisa nova junto. E muitas vezes a gente não sabe. E é esse não saber que angustia demais, né? Porque é esse medo que você falou. Eu não sei se eu vou ter emprego, eu não sei se eu vou ter pagamento, eu não sei se como é que eu vou fazer com a minha loja, eu não sei como é que eu vou fazer com o meu pai, com a minha mãe, né? Muita gente tem essa preocupação de estar conseguindo fazer o isolamento, mas está preocupado com o pai e com a mãe que está lá na outra cidade, se eu posso ir, se eu não posso, né? Meus filhos que estão dentro de casa, o que eu vou fazer com eles? Né? Então, esse não saber, o que vai ser depois? E aí essa preocupação de como já tentar resolver tudo agora, esperando que isso aqui vai passar e que daqui a pouco vai estar tudo normal. Eu acho que isso é o que mais está afligindo as pessoas hoje. É verdade. E eu vejo, e é muito importante a gente lembrar, assim, que precisa, né? Precisa viver esse tempo de incerteza. Não tem jeito, é inevitável. A gente vai viver isso, a gente está vivendo. Não tem. Uma paciente hoje falou assim, eu tô tendo que, tudo que a gente falava na terapia, tudo que a gente vem pensando há tantos anos, eu tô tendo que fazer na marra agora. Porque é uma situação, é muito diferente mesmo, né? Sem precedentes para praticamente todo mundo, né? Eu acho que muito pouca gente que passou por alguma situação num outro lugar muito distante, mas para a maioria de nós aqui, isso era uma coisa inimaginável. É verdade. Né? E isso aí, essa ansiedade, né, esse medo, é que eu acho que às vezes tem tomado conta das pessoas, né? E aí o nosso papel, gente, enquanto profissional da psicologia, vai além daquilo que as pessoas que não são da área tentam fazer, que é trazer o conforto, tentar ajudar os outros a se sentirem calmos. Claro que a gente precisa fazer isso também, mas a gente precisa tomar cuidado com outros pontos, a gente precisa oferecer apoio e cuidados práticos que não são invasivos. Né? A gente precisa, sim, escutar as pessoas, mas sem pressionar as pessoas a falarem, porque isso não é na nossa profissão. Por mais que você sinta que quem está dividindo a casa com você, ou que quem você esteja conversando via redes sociais ou via tecnologia, já que não pode ter o contato pessoal, presencial, não está legal, não pressione essa pessoa a falar, porque isso não é o nosso papel. Dentro do possível, a gente tem que entender, avaliar as necessidades, avaliar as preocupações com essas pessoas, né? Hoje, eu estava até conversando com a Dani, com a Deote, que também está aqui prestigiando, queria mandar um beijão para a Fernanda, que tá, quem conhece, né, gente, a Fernanda Deote da área de psicologia hospitalar, e ela está vivendo isso muito intensamente, né? Muito mais do que nós que somos de outras áreas da psicologia. E a gente conversando, eu estava expondo uma situação que
que é o seguinte, muitos trabalhadores que são autônomos, que são profissionais liberais, que trabalham por conta própria, acabam ficando desabastecidos nesse momento. Porque se não podem trabalhar, não recebem. E aí, a minha posição foi o seguinte: olha, eu dispensei minha faxineira, porque eu não quero que ela corra um risco de contaminação. Mas eu não posso deixar de pagá-la, porque por mais que seja pouco que ela recebe para fazer o trabalho dela, é isso que ela tem para o seu sustento. Então a gente precisa sim ajudar essas pessoas a suprirem as suas necessidades básicas, porque isso vai fazer toda a diferença para elas, em termos de qualidade de vida e em termos de saúde psíquica. Porque se eles ficam intensamente preocupados em não receber o pagamento, em como dar conta das suas obrigações financeiras, ou em como dar conta das suas necessidades básicas, né? De alimentação, de moradia, pagar um aluguel, etc. Como que eles terão saúde psíquica? Ei, Naili, que bom que você está aqui, saudade de você. E isso a gente precisa tomar cuidado. Mas a gente precisa tomar cuidado também em relação à questão das informações, Jerusa. Por quê? Porque tem muita informação circulando e muitas não são reais. Tem muitos bons serviços sendo prestados que as pessoas não sabem que acontece. E aí a gente tem o papel de orientação, né? De auxiliar as pessoas a terem acesso às informações verdadeiras, às informações que são pertinentes à situação, que não são as famosas fake news, ou que não são essas viralizadas que não agregam, e serviços que de fato estejam acontecendo. Né? O que as pessoas podem fazer, o que é plausível para não comprometer a saúde desses sujeitos e para proteção. Lembrando sempre que a gente tem que respeitar a segurança dessas pessoas, a dignidade e os direitos que eles têm. E pensando nisso, inclusive, a gente teve uma ação do CFP que foi a de não cancelar os atendimentos terapêuticos, mas sim torná-los mais protegidos para os psicólogos e também para os pacientes, que foi a viabilização dos atendimentos por meios virtuais, por canais de tecnologia, não é isso, Débora? No ordinário, para a gente poder fazer o atendimento online, ele é só um recurso. A gente não faz só atendimento online, ele é um recurso. Então, quem tem esse interesse tem que entrar no site do Conselho de Psicologia, no Conselho Federal, no EPSI. Você faz o seu cadastro e aí você informa que tipo de atendimento que você vai fazer, né? Se é clínico, se é recrutamento e seleção, se é teste, o que é. E o tipo de atendimento que você vai fazer, se é de forma sincrônica ou assíncrônica. Por exemplo, eu fiz o meu cadastro agora para atender de forma sincrônica, quer dizer que a gente vai conversar, né, ou videochamada, ou a chamada mesmo convencional de telefone, que não vai ser por meio de mensagem. Então, a assincrônica é essa que você manda, vai no WhatsApp por mensagem de texto, e-mail, porque você não está conversando com a pessoa na hora. O sincrônico é esse, da gente conversar por vídeo, Skype, né, esses meios, ou na chamada convencional. E aí você tem que aguardar uma autorização do CRP para você poder usar esse recurso online, que normalmente usa para paciente que ou tem alguma fobia social, ou precisou fazer um isolamento, paciente, por exemplo, às vezes trabalha embarcado,
né? Não teria como você fazer uma sessão semanal. Isso seria o ordinário. Então, assim, é mais uma exceção, né? E agora, o que que eles fizeram? Eles liberaram os meses de março e abril para todo mundo que se inscreveu poder fazer o atendimento online. A gente não precisa mais esperar essa autorização. Então, o psicólogo que quer fazer esse atendimento, vai lá, faz o seu cadastro e já está autorizado a fazer o atendimento nesses meses de março e abril. Isso foi, né, numa tentativa de agilizar isso justamente pela preocupação com o sofrimento do sujeito. Né? Numa situação tão adversa como essa que a gente tá passando, a gente interromper um tratamento seria muito É complicado. grave. Né? Os meus pacientes, sim. Os meus pacientes, por exemplo, Acho que a conexão da Débora deu algum problema lá, mas conseguiu voltar? Sai, vou tentar chamar ela de novo para ela poder é, continuar falando para a gente aqui. Peraí. Enquanto isso, gente, eu preciso dizer para vocês o seguinte, né? A gente, enquanto psicólogo, a gente precisa ter. Oi, Débora, caiu, né? caiu aqui. Eu estava só falando para eles que a gente precisa ter um conhecimento profundo do que é instrução das autoridades, né? Para a gente saber, inclusive, instruir os pacientes e as pessoas que estejam ao nosso redor precisando somente de uma escuta ou de uma orientação, mesmo que não seja um acompanhamento terapêutico, para que a gente não saia falando coisas de senso comum e isso, ao invés de ajudar, acabar prejudicando. Mas pode retomar o que você estava Porque, trazendo. inclusive, o que a gente faz é um atendimento mesmo, é como se a gente estivesse dentro do consultório. Então, tanto que a gente precisa, antes de começar a atender, a gente precisa conversar com o paciente, porque a gente precisa refazer o nosso contrato, a gente precisa ver se o paciente vai ter essa condição de manter sigilo, porque é um atendimento mesmo, é como se a gente estivesse dentro do consultório. Então, a gente tem que ter o mesmo comprometimento com a ética, com o sigilo, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar. A gente tem que pensar nos manejos, igual foi agora, caiu aqui, né, a conexão. Então, a gente tem que pensar nesses manejos com o paciente tem que estar ciente disso, mas ele também tem que pensar se ele também tem essa condição. Como é que ele vai fazer esse atendimento online se na casa dele, ele está em casa e não tem condição, né, de manter esse lugar de sigilo. Então, a gente tem que pensar nisso tudo e tem que conversar com o paciente e deixar também o paciente livre para ver se nesse momento, se para ele, ele também dá conta disso. Algumas pessoas não vão dar conta desse atendimento online, precisam dar um tempo. Alguns pacientes me pediram para não atender na semana passada, pedindo para suspender, acharam melhor esperar, porque eles também, porque você vai ter que refazer muita coisa, né? Você tem que ter um manejo. Então, alguns quiseram voltar hoje, por exemplo, semana passada foi uma semana mais conturbada, foi onde tudo começou aqui em Juiz de Fora, né? Começou mais essa situação, então Muitas precisa mudanças, né? dar um tempo também para o paciente, respeitar esse tempo do paciente também, né? Não é sair obrigando, oh, agora vai ser assim, não, tem que esperar, tem que respeitar, né? Mas o conselho também passa uma orientação do que a gente deve orientar o paciente também. A gente está num atendimento online, então é como se estivesse dentro do consultório, mas a gente não pode perder de vista a situação que a gente está agora. Então, a gente tem que lembrar, sim, ao paciente a questão, né, de seguir as orientações das autoridades sanitárias, o que está sendo mandado, né, essa preocupação com a exposição do paciente, não pela necessidade, né, porque trabalha, não por isso, mas às vezes por falta de conhecimento do paciente, isso é uma das orientações do CRP
para a gente agora também nesse momento. Então, a gente também tem que passar essas orientações também, alertar os pacientes sobre isso. A Andressa está comentando aqui, Débora, que ela se surpreendeu positivamente, porque ela estava com receio, mas fez um atendimento online e foi muito bom. E de fato, gente, assim, essa situação de isolamento, ela gera tantos sentimentos diferentes nas pessoas e a necessidade de ter o outro próximo facilita tudo isso, mesmo que a tecnologia não seja a de primeira ponta, né? Mesmo que a gente tenha algumas limitações relacionadas aos canais ou outras que possam surgir por aí, o simples fato de você ter um contato com um profissional que vai fazer uma escuta adequada, que vai fazer um direcionamento adequado, vai facilitar esse processo. Agora, independente de você estar na clínica psicanalítica, ou de você estar fazendo simplesmente uma escuta de uma necessidade momentânea para alguém que está ali próximo de você, esteja atento às suas limitações. Não estou falando de tecnologia, estou falando das suas limitações interiores. Né? Será que você está dando conta de viver esse momento de forma equilibrada para poder dar o suporte para alguém? Essa é uma questão que a gente tem que se fazer a todo momento. Né? Na segunda-feira, alguém comentou na live, não estou me recordando exatamente como foi. As pessoas têm muitas expectativas em relação aos psicólogos, mas a gente também está com medo, porque para a gente também é novo. Então, a gente precisa cuidar da gente. A gente não pode deixar de fazer as nossas terapias, a gente precisa olhar para as nossas questões, a gente precisa se entender, a gente precisa se encontrar, até para não gerar mais risco ou impactar negativamente de alguma forma na saúde mental de outras pessoas. Né, Débora? Eu acho importante a gente lembrar essa questão, assim, tanto da manutenção, né, da sua terapia, quem já está em terapia, né, buscar a gente enquanto profissional tem que respeitar o tempo do paciente, mas também entender, né, a gente perceber essa necessidade, isso é nítido, né, então e tem aqueles que vão manter, e tem aqueles que a demanda vai começar a aparecer agora, né, e a gente também, é o que você falou, a gente tem que entender os nossos limites, porque o outro, a gente está num momento onde o limite está se apresentando, né? A gente fala tanto isso na psicanálise, né? O limite se apresenta para todos de alguma forma. E ele está aparecendo hoje para todo mundo. De um jeito ou de outro, cada um está vivendo essa situação. Né? Não tem jeito, todo mundo está sentindo isso de alguma forma. Né? A gente... cada um com as suas questões. Isso vai doer em mim, diferente do que dói em você. Então, às vezes, a gente buscar esse apoio nessa hora é justamente nesse sentido, né? De eu estou vivendo o limite, eu não sei, né? Viver esse não saber é que costuma ser extremamente angustiante, né? Eu não sei. E não tenho o que fazer. Então, buscar, a terapia vem nesse lugar de apoio para te ajudar a olhar para isso tudo. E o que eu tenho aqui? O que eu vou fazer com isso? Né? Para eu poder começar a me organizar. Não é fingir, eu não posso fingir que não está acontecendo, não tem como, né? Agora está aparecendo de um jeito para todo mundo que não tem como negar. Né? Claro que as pessoas, né, alguns aí vão fazer esse movimento de negar. A gente vê, né, os idosos aí, quantos estão fazendo esse movimento, né, de muito e mais teimosos, né? Pois é, para muitos a gente não pode falar, ai, todo mundo está fazendo esse movimento, todo idoso é isso, mas para muitos a gente percebe que é um movimento de negação mesmo, né, porque é uma realidade tão assombrosa que eu vou fingir que não tem nada acontecendo. Então eu vou aproveitar e vou para a rua, não vai me pegar, eu não sou do grupo de risco, não, isso é mentira.
né? E Ou cada um. então eu já vivi tudo que eu tinha para viver, se eu morrer não tem problema, que isso tem ouvido também, né? Uhum. Olha só, a Daniele, que é coordenadora do curso de psicologia lá na Machado, e também é psicóloga clínica, trouxe aqui o seguinte: o problema é que quando não estamos confortáveis com nossas emoções, acabamos, ao invés de passarmos informações sólidas aos pacientes, acabamos passando os nossos medos e mal-estares para os outros. E é exatamente isso. A gente tem que estar muito bem. Independente de nós estarmos atuando na clínica ou não, viu, gente? Eu sei que muitos que estão aqui ouvindo a gente ainda são estudantes, ainda não estão na prática profissional, mas mesmo que você queira ajudar o seu colega, o seu vizinho, o seu familiar, se você não estiver bem consigo mesmo, né, não tiver com as suas emoções equilibradas, confortáveis, ajustadas e adaptadas para esse momento, não vai ser uma ajuda tão boa assim. O impacto que isso vai gerar pode ser mais danoso do que a própria situação. Né? A gente percebe que tem muitas pessoas que fazem, transformam em uma cena de terrorismo. Tem muitas pessoas que estão achando que o mundo vai acabar, tem muitas pessoas que estão pensando nas piores possibilidades e não conseguem, inclusive, pensar em ganhos que possam ter acontecido ao longo desse momento. É um momento fácil? Não é. No mínimo, é uma situação inusitada, né? Como a Débora disse lá no início, algo que imagino que nenhum de nós nessa geração tenha imaginado viver, passar por isso em algum momento. Quando que nós, em nossa vida, não vou falar em quantos anos, porque senão a gente denuncia a idade, mas quem de nós, ao longo da vida, parou para pensar que ficaríamos famílias isoladas, reclusas em suas residências, para se proteger de um vírus que pode ser mortal? E para isso, você tem que parar por semanas, meses, sabe-se lá quanto tempo, todas as suas atividades que são o que movem a sua vida. Então, de fato, é algo que é assustador. É algo que mexe. Por quê? Porque é novo. E tudo aquilo que é novo gera um impacto nos sujeitos. Agora, a gente precisa estar tranquilo com essa situação para conseguir oferecer algum tipo de conforto para o outro, mesmo que a gente não tenha respostas, porque nenhum de nós tem uma resposta para isso. Daqui a um mês tem vacina, ninguém corre risco. Daqui a um mês tudo já voltou ao normal. Ou não, daqui a um mês ainda estaremos nessa condição. A gente não sabe. A gente definitivamente não sabe. Mas a gente tem que ter o mínimo de conforto para poder conseguir passar isso para o outro também. E a gente precisa ser muito claro, né? Ter paciência para poder explicar, para poder ouvir, para poder reconhecer o que a outra pessoa está sentindo, porque a gente não tem que desmerecer. Que medo, você não é de grupo de risco, por que você... Não é assim. Né? O sentimento das pessoas, eles precisam ser reconhecidos, assim como os esforços que elas fazem para tentar aliviar. Inclusive, a própria necessidade do silêncio, né? Ela precisa ser reconhecida, que tem pessoas que simplesmente não querem se expressar, não querem se manifestar. Eu acho importante a gente lembrar o seguinte, que não é que a gente, enquanto profissional, né, nós psicólogos, a gente não pode sentir medo, a gente vai, como você falou, a gente também tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Ninguém sabe. Então, a gente vai ter medo também, a gente vai ter incerteza do mesmo jeito que todo mundo tem.
A diferença é que a gente, enquanto psicólogo, né, ou mesmo os estudantes, né, mas já são vistos enquanto profissionais da área. Ah, vocês entendem disso, né? A gente não pode misturar o que é nosso, e é isso que a gente tem que fazer na clínica, né? O que é meu não tem que misturar com o que é do paciente. É essa questão de entender esse limite. O que é meu, eu não tenho que colocar no outro o que é meu. Então, às vezes, teve paciente meu que simplesmente na sessão online não tratou essa questão de isolamento, de coronavírus, não passou por isso. Então, se eu trago como sendo uma angústia minha, eu vou querer colocar o paciente para falar daquilo ali, que às vezes não é uma questão para ele. Ou eu vou Uhum. colocar, nossa, mas você está falando disso agora? Como assim que você está sentindo? Você tá preocupada com isso agora, no meio de tanta coisa que está acontecendo? Mesmo que a gente não fale, a gente pode amarrar o nosso discurso no que é nosso, né? Então Sim. é importante a gente tá bem nesse sentido, de saber separar o que é meu do que é do outro, né? Aí o Uhum. limite é a questão do limite, né? De saber o que é meu e o que é do outro. E isso também é lidar com o limite, né? Então Exatamente. é importante a gente saber esse lugar, né? O que você falou, da escuta do outro, de ver a dor do outro, de acolher, e às vezes é não ter o que fazer com essa dor do outro. Uhum. Porque é o que você falou, a gente não sabe, a gente não vai ter resposta. Então, o nosso papel não é esse de dar a resposta, nunca foi, né? De Nunca dar a foi, nunca será. resposta. Pois é. A Então, Jéssica está não seria falando agora. exatamente isso aqui, que ela cuida da avó dela, que tem 88 anos e está com muito medo. E que ela tenta parecer o mais tranquila possível para não deixar mais angustiada. E é bem esse caminho mesmo, Jéssica, né? O que a gente expressa de emoção, as outras pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, acabam absorvendo, né? Sejam os idosos que têm mais risco de fato e realmente o medo vem muitas vezes. Sejam as crianças que não estão entendendo nada que está acontecendo. Algumas acham que estão de férias dentro de casa, mas férias que estão presas, que não podem fazer nada. É a forma como a gente expressa e como a gente manifesta as nossas emoções diante da situação podem fazer toda a diferença, né? A Raila está perguntando o seguinte: onde encontrar motivação quando não se sabe o que pode acontecer amanhã? Como podemos ajudar diante de um questionamento assim? E aí eu já vou emendar num comentário da Daniele, que é muito pertinente para essa sua pergunta, Raila, que é o novo, inesperado e angustiante também pode ser oportunidade de transformação e criação. E isso é uma coisa que a gente vem conversando muito num grupo de psicólogas que eu faço parte, que esse momento de afastamento, né? Esse momento em que a gente precisa, de fato, se isolar, pode ser um grande momento de autoconhecimento, da gente parar, pensar nas nossas questões, pensar na nossa vida, pensar nas ações, nos comportamentos que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos, pensar naquilo que de fato tem valor e que importa para a gente. E de repente a gente se reinventar, a gente se redirecionar a partir daquilo que realmente nos move. Né? Diante dessas situações imprevistas em que a gente se vê muitas vezes incapacitado, é que a gente pode se encontrar. Né? É isso, Débora. É o que a gente fala muito na clínica, né? A gente usa muito esse termo de ressignificar, né? Ressignificar as relações, ressignificar até a minha identidade, né? Então, eu acho assim, é muito importante a gente lembrar, você estava falando a questão dos idosos, das crianças, né? Eu acho que o mais importante é sempre a gente lidar com a verdade. Quando a gente lida com a verdade, a gente dissipa muita fantasia. Então, Uhum. quando a gente começa a olhar para a gente começa a ver.
Não é fingir que não está sentindo, não é fingir que não está preocupado, né? Essa tranquilidade a gente vai conseguir passar para o outro quando a gente primeiro esclarecer, até para as crianças, dentro do que cada um dá conta de entender, né? Do nível de desenvolvimento de cada criança, né? Dos idosos, né? Que a gente tem que cuidar, né? Às vezes, alguém que tem algum déficit cognitivo, a gente tem que pensar na realidade das pessoas, mas a gente tem que falar para eles, né? Eles têm que saber o que está acontecendo, né? Só aí é que entra a questão do limite, é saber o que está acontecendo, não é falar de mim, dos meus medos, né? Então, eu coloco a situação, eu exponho, eu falo dentro da verdade o que está acontecendo, e isso já vai apaziguar o outro e vai fazer que eu possa olhar para mim. Porque eu vou olhar o que é que está acontecendo comigo. Bom, está acontecendo, então, de fato, o que está acontecendo, a situação é essa, essa e essa. Realmente eu estou com muito medo por causa disso, disso, disso. Então, eu começo a olhar e aí eu posso repensar muita coisa. Quanta coisa, né, que eu escutei também nesses dias. Uma paciente. Hoje eu perguntei para ele, e aí, como é que você tá? Ela falou assim, eu tenho para te falar que tudo que a gente falou na outra semana, esquece, é tudo pequeno. E aí eu falei, o que tá grande agora? Então, tantas coisas que antes eram tão grandes, doíam tanto, tanta coisa que era tão importante, que preocupava, que consumia, de repente, ela repensou e falou assim, não preciso de nada disso. Que isso foi possível a partir de uma experiência, vamos usar um eufemismo aqui, né, adversa para ela, Bem né? bem. Porque para ela está sendo uma situação muito complicada. Então, você imagina, às vezes, um profissional ligado diretamente à saúde, como que não está nesse momento, quanta coisa que não está tendo que repensar, quanta coisa que eles estão vendo lá dentro que a gente não vai saber aqui fora. Não é porque não pode falar, não pode ser dito, isso, né, isso é tudo especulação. Mas quem está lá dentro, quem está diretamente envolvido na situação, quem está com alguém, né, que está com o Covid-19, que foi, né, infectado, é que está vivendo a experiência de uma outra forma do que a gente está vivendo. Assim. Então, né, e a partir disso, a partir da minha experiência individual, eu vou conseguir ressignificar muita coisa em mim, né? Quantas situações antes, eu acho que muita coisa também vai ficar assim, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Mas quantas coisas que antes me aconteceram comigo e que não queria que tivesse acontecido, mas que a partir dela eu pude ressignificar, pude amadurecer, quantas coisas que aconteceram em mim a partir de uma situação adversa, né? Agora é a mesma coisa, né? Para psicanálise a gente fala que não faz diferença qual que é o sintoma, qual que é a situação, né? O sofrimento, o maior sofrimento do mundo é o meu, né? É isso aí. Então, a gente saber respeitar isso no outro, né? Entender que o outro vai estar vivendo do jeito que ele dá conta de viver também, né? Uhum. A gente está ali, né? Olha, eu estou aqui, estou à disposição para o que você precisar de mim, né? E pronto, e é isso, esse é o nosso lugar, Uhum. né? Eu estou à disposição para poder te ajudar nesse lugar que você está aí, ver o que que você vai fazer com esse monte de coisa. É isso Eu aí. acho que isso é o mais importante. É isso aí. E aí, meus queridos, algo que a gente precisa pensar é o seguinte: sentimos que tem alguém que não está dando conta, vamos encaminhar um profissional. Que mesmo que seja online, mesmo que seja virtualmente, essa pessoa receba o devido atendimento. Agora, aqueles que precisam de uma escuta, que a gente pode dar um suporte, que não seja clínica terapêutica, que a gente faça isso, né? Como nosso papel de pré-psicólogos, ou de cidadãos, ou de pessoas de bem. Então, assim, basicamente, o que que a gente pode fazer no dia a dia de prático e não técnico
de psicologia para ajudar aquele que está do meu lado. Primeira coisa que eu poderia falar com vocês é o seguinte: cuidado com excesso de informação e principalmente cuidado com fontes não seguras, né? Tem gente que acorda e vai dormir o dia inteiro vendo notícia, vendo notinha, vendo link na internet, vendo vídeo. Isso, gente, só gera mais angústia, só gera mais incerteza, só gera mais preocupação, porque a gente não sabe o que de fato é real, o que não é, o que está acontecendo, o que não está. Então, escolha um único canal, canal que eu digo de fonte de informação, né? Para que você se baseie, se restringe, se limite àquilo. E não precise ficar o tempo todo. E tente partilhar histórias positivas também, que possam gerar algum tipo de bem-estar. Outra coisa que é importante a gente dizer é que a gente precisa respeitar as crenças das pessoas. É um momento em que as pessoas evocam muito a questão da religião, da espiritualidade, e isso precisa ser respeitado, porque isso pode estar funcionando como um porto seguro para ela nesse momento. A gente não pode deixar de considerar que as pessoas buscam algo em que elas possam se segurar. A gente precisa cuidar, além da nossa mente, do nosso corpo. Então, a prática de exercício físico. Na sala, na cozinha, onde quer que seja, faça, né? Se alimente de forma adequada, cuide da sua saúde, para que isso não seja um fator agravante. Se você não se alimenta porque você está muito angustiado, né? Se você não cuida do seu corpo, ou se você come demais, exageradamente, abusa do álcool, drogas e etc., isso também pode não ser benéfico para você. A Jerusa está dizendo ali, pandemia tem início, meio e fim. É exatamente isso. A gente tem que pensar que vai terminar e a gente tem que acreditar nisso. Tomar isso como ponto crucial para a gente poder firmar os nossos pés. E aí aproveitar o tempo para fazer as coisas que a gente gosta. Se você gosta de ouvir música, se você gosta de ler, se você gosta de assistir uma série, aproveita para fazer curso online. Em falar nisso, pessoal, os nossos alunos aí da Machado, a partir da semana que vem estaremos dando início às nossas aulas em EAD. Olha, as noites e os dias já terão uma boa ocupação, né? Vai fazer uma comida gostosa para sua família. Vamos experimentar. Areta, não sei cozinhar. Também não sei não, gente. Tô tendo que me virar nos 30. Tô trabalhando, tô cuidando de filho, tô fazendo faxina, tô dando conta de tudo. E a gente consegue, né? Mas a gente precisa praticar resiliência. A gente precisa tentar se adaptar, a gente precisa tentar perceber o que a gente pode aprender com tudo isso que a gente está passando. A gente precisa olhar a situação de uma forma realista sem entrar em pânico. A gente precisa descobrir o nosso melhor jeito de passar por tudo isso. E por mais que tenha alguém que nos oriente, que nos dê suporte, que nos auxilie, a gente tem que parar e olhar para dentro. Então, se Você é boa na faxina, Jéssica? Depois que passar essa situação, eu vou te chamar para vir aqui em casa, viu? Porque o negócio aqui, ó, tá trash. Mas é buscar as alternativas que a gente tem, inclusive para ocupar o nosso tempo. Porque muito tempo em ócio faz a gente pensar coisas que não são boas para gente. A Deia está dizendo aqui, estamos no momento de nos reencontrarmos. É isso aí, Deia, de nos reencontrarmos. Eu disse para as minhas amigas isso há alguns poucos dias atrás. Gente, como essa situação de sofrimento, porque a gente sofre com isso, fez a gente ficar mais presente uma na vida da outra, mesmo que a gente não possa se ver fisicamente. A gente se fala todos os dias, coisa que a gente não fazia antes. E como isso faz diferença para as nossas vidas? Você poder estar perto do coração, mesmo que não tenha o contato físico, daquelas pessoas que você gosta, das pessoas que te fazem bem, trocando
mensagens de esperança, de crenças, de que tudo vai dar certo, porque vai. Mesmo que aconteçam coisas que não estejam previstas no script, a gente acaba dando conta de lidar com isso e se reinventando, que é o que a Daniele disse há pouco atrás, né? E além disso, se a gente conseguir estabelecer uma rotina, a Raila tá falando, ainda bem que eu tenho uma criança em casa. Eu vou dizer, ainda bem que eu tenho só uma criança em casa. Porque se eu tivesse mais uma, eu não sei se eu estaria tão tranquila assim. Né? Mas é muito bom realmente, ocupa o nosso tempo, né, Raila? A Ju, como eu tô sentindo falta do contato com as minhas amigas de trabalho, alunos e da própria família, Ju, faz as videoconferências. Né? Aqui no WhatsApp você vai chamando tanto de gente que você quiser e consegue conversar. De fato, é difícil a gente ficar muito tempo sozinho mesmo, mas não perde o contato não, porque mesmo estando longe, a sensação de proximidade ela vem e isso facilita. A Ana Clara, estamos mais próximos mesmo que distantes, é isso aí. É isso aí, a gente vai ficando mais próximo das pessoas, sim, e isso, gente, faz bem para o nosso eu, né? Para a gente se encontrar, se descobrir, se redescobrir, né? Se reconstruir. Essa conexão é importante. Às vezes, até com alguém que divide a casa com você, né? Que você não tinha tanto tempo para partilhar, ou que você não tinha uma convivência tão harmoniosa. Agora, voltando para a vida prática. Tem uma rotina, isso vai facilitar você lidar com as questões do dia a dia, sem se perder ou sem se angustiar tanto. Isso te ajuda a se organizar. Então, da mesma forma que a gente tinha uma rotina antes, que a gente faça isso agora. Tem muitas pessoas trabalhando em home office, né? Se você ficar de pijama o dia inteiro no sofá, vai ser difícil cumprir o home office. Então, levanta no mesmo horário, se arruma como se fosse trabalhar, senta num local mais reservado. Se você de fato, né, teve férias, está afastado, está sem nenhuma atividade, crie uma rotina para esse momento, né? Cumpra os horários para que a gente não se perca também. Se você fazia tratamento psíquico ou tratamento médico, continue fazendo. Não abandone. E principalmente, se está sentindo que precisa de ajuda, peça ajuda. Né? Existem tantos profissionais, psicólogos preparados e prontos para poder ajudá-los. Né? A gente tem visto tantas clínicas ou tantos profissionais abrindo horários na agenda exatamente para suprir uma demanda que tem aumentado. Vocês têm tantos contatos aí conosco, que somos professores, ou nas redes conveniadas que vocês fazem parte de plano de saúde. Contatem essas pessoas, né? Com certeza eles vão achar uma brechinha aí. Tá precisando só de uma escuta? Procura alguém que pode escutar. Tá vendo que alguém precisa? Indica alguém, encaminha. Passa um telefone, né, de um profissional que vai conseguir uma brechinha na agenda. Se o que você indicar não tem, ele vai encaminhar para um segundo, que vai encaminhar para um terceiro. O ciclo ele vai seguindo. Não é isso, Débora? Eu acho que é importante a gente lembrar isso, né? Que não se cobre tanto, né? Isso. Não tem que estar tudo bem. Não está tudo bem. Então não tem que estar bem. Tudo bem se eu não estou dando conta, né? Não tem a necessidade eu ter que dar conta sozinha. Às vezes vai ser suficiente eu encontrar um amigo, né? Igual você falou, né? De reencontrar os amigos, né? Reaproximar das pessoas. Às vezes vai ser suficiente só você ser o suporte para alguém, só de falar assim:
Ó, eu tô aqui, não tenho resposta, não tem nada, mas tô aqui com você porque você precisar. Às vezes isso vai ser suficiente para mim, né? Eu receber isso de um amigo. Só que às vezes não vai ser. Às vezes está demais para mim e não tem Uhum. problema estar demais para mim. Tudo bem, né? Não tem que estar tudo bem. A gente tem que buscar um jeito de repensar, ver o que, que eu vou fazer. Mas se eu ver que não estou conseguindo, tudo bem, não tem problema não, né? Existem profissionais que vão te ajudar nisso. Ajudar, Isso não é, exatamente. né? Não é uma fraqueza, não é porque eu sou menos que você. Nossa, mas por que que o fulano está dando conta? Por que que ele está tão tranquilo? A gente não sabe o que que o outro já passou para agora ele estar nesse jeito. E a gente de fato não Exatamente. sabe. Será que o outro está tão bem assim quanto ele diz? Né? A gente não Principalmente se sabe for nas redes também. sociais, né? Porque a gente sabe que as redes sociais pintam uma figurinha aí que não corresponde muito à vida É, real, né? é tudo lindo. A gente fica olhando e fala assim, nossa, sou só eu que tô nessa situação, né? Tá todo mundo muito bem. Então, é lembrar disso. Tudo bem não tá bem, não tem como mesmo tá bem. E se eu não der conta sozinho, eu posso pedir ajuda sim. Às vezes, a ajuda de um amigo não vai ser suficiente, às vezes vai, Uhum. né? Às vezes a fé vai me sustentar, né? A gente tem sim atividades terapêuticas, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue para ter esse efeito terapêutico. Mas às vezes não vai dar. Às vezes a gente precisa desse suporte profissional para poder conseguir dar conta do agora, não é já resolver minha vida lá para frente depois, não, é o agora, é o que eu não estou dando conta agora. Pode ser que amanhã já esteja tudo bem, mas se agora não tá, tudo bem, não tá bem, né? É isso aí. Queridos, o nosso tempo aqui está se encerrando. Eu queria primeiro agradecer a Débora pela participação, pelas contribuições que ela trouxe para a gente, dizer que foi um grande prazer poder compartilhar isso com você, da sua vivência na clínica, enriqueceu bastante aqui a nossa discussão e te dizer que você vai ser sempre bem-vinda. Quando quiser Obrigada. participar, pode solicitar a participação ali que a gente te chama para poder discutir. Obrigada. Não posso ficar chamando muito, não, porque a hora que eu começo a falar, eu não paro, não. Ih, então vai ter briga aqui, vai ter briga. Gosto. Eu quase não falo, né, Quem gosta, Jane? quem Queria gosta, minha filha, começa e agradecer não para. também a equipe da GEPSE, que está fazendo um trabalho muito bacana durante esses dias de afastamento, para que os alunos estudantes de psicologia possam se manter informados e críticos a toda a situação. Agradecer por terem me convidado para participar e disponibilizar essas informações para vocês. E dizer também que o meu Instagram vai estar sempre aberto para vocês, quando vocês quiserem ou precisarem. É só a gente conversar, que a gente faz outras jornadas muito bacanas de discussão aqui. Agradecer a participação de todos vocês e dizer o seguinte: eu ainda não lancei quando será a próxima live, porque a gente está se organizando lá na Machado para o recomeço das atividades via plataforma virtual. Então, dentro dos próximos dias, a gente vai ter informações mais precisas, né, Dani, de como isso vai acontecer. E aí eu queria saber de vocês se a gente, por acaso, tiver que manter as atividades no horário de aula, quando que seria um horário bacana para a gente poder fazer as lives. Eu vou abrir uma enquete aqui no Instagram e peço para que vocês respondam quando que é um bom horário para vocês. E tragam sugestões de temas também, já tenho alguns, mas tragam sugestões de temáticas para a gente discutir, mesmo que não seja dentro da psicologia organizacional, que assim como eu fiz com a Débora, eu posso convidar outra pessoa muito legal para conversar com a gente. Tá bom? Um beijo.